Queria que vocês manifestassem as dúvidas de vocês a cada momento para poder render, né? Daí eu não sei quem está aqui, quem está dormindo, quem não está. Então vamos tentar conversar para ser proveitoso para todo mundo. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Tá. Bem-vindos ao internato. Esse é o nosso primeiro contato oficial esse semestre. Já tive com outros momentos, mas é nosso primeiro contato. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Estamos em quase 20 na sala. Quem daqui vai fazer o OSCE esse semestre? Ninguém? A gente do primeiro período, do nono período, vai fazer no dia 1º de julho, que aí seria tipo o inicinho do segundo. Uhum. Tá bom. Se vocês quiserem, depois a gente pode marcar uma revisão rápida de Genebra para o OSCE, tá bom? Só me falem, me procurem, porque eu não vou conseguir lembrar nem saber se vocês têm interesse ou não, a não sei que falem comigo. Meu nome é Alexandre, eu sou obstetra, eu trabalho aqui na UVV, sei lá, acho que tem uns 10 anos mais ou menos. E é nesse prazo também que eu tenho estado no internato. A coisa de 4 turmas para cá, o Gustavo pediu para eu poder fazer as sessões com vocês. A gente vai fazer conferências semanais, de mais ou menos um tema por sessão, e na última quinta de cada mês a gente tem uma sessão perinatal em conjunto com a residência de obstetrícia, a residência de pediatria e o internato de pediatria. Então eu queria que vocês usassem esse tempo para aproveitar, mesmo aqueles que não vão fazer toco gineco, mas aprendam alguma coisa, porque a verdade é que isso cai em residência, né? E a diferença para aprovação é o que a gente conhece de toco gineco, porque clínica médica todo mundo mergulha com a mesma intensidade. Quem acha que sabe clínica médica acha que sabe cirurgia, porque são basicamente as mesmas doenças, e se a gente não consegue tratar com um comprimido, a gente vai e opera. E a pediatria também tem certa similaridade com a clínica médica, acrescentando alguns capítulos, assim, imunização, parasitose. Então, assim, dá uma falsa sensação para a gente, quem conhece clínica médica conhece todo o resto, mas, de um modo geral, ninguém aprofunda em toco gineco, que é o que, no fim das contas, pode fazer a balança pesar para a aprovação. Então, procurem para perguntar, por favor. Eu também postei no grupo hoje mais cedo que quando vocês estiverem com alguma dúvida no plantão, podem mandar mensagem para mim que a gente tenta conversar. Eu só gostaria de pedir que vocês nunca na vida se informassem quando forem perguntar alguma questão de dúvida de plantão, nunca informassem o nome de com quem vocês estão, nem residente, nem staff, porque acho que não precisa, né? A gente pode discutir as dúvidas, mas nunca as pessoas, tá bem? A proposta de hoje é discutir sobre cuidados pré-concepcionais e cuidados pré-natais. Acho que vocês já foram introduzidos a esse assunto por ocasião do PSEC, acho que já navegaram por isso também quando estiveram no HC, então não é um assunto novo para nenhum de vocês. Eu vou passar, e se eu não ouvir as perguntas de vocês, eu vou entender que tudo está ficando muito claro, tá bom? Ok, pessoal. Ok. Essa é uma conferência simples, assim, então eu não pretendo aqui esgotar todo o conhecimento que tem com relação aos cuidados pré-concepcionais e pré-natais. Esse tipo de conferência ele serve como uma coluna para orientar o que vocês vão aprofundar depois em conhecimento, né? E é claro que eu fico aberto aos questionamentos, às dúvidas de vocês. A gente pode conversar pelo grupo do internato, ou então, se quiserem mandar no privado, podem mandar direto também, não tem problema não. Por que conversar sobre isso? Complicado. Desculpa, alguma das meninas do grupo já tem filho?
Algum dos meninos do grupo já tem filho? Existe uma dificuldade muito grande a gente fazer um atendimento obstétrico pré-concepcional ou já de pré-natal, ou ainda vocês que vão entrar na realidade de fazer o atendimento lá no IMABA. Vocês muitas vezes vão se deparar com uma paciente pela primeira vez que tem queixas próprias e um passado quase sempre incerto. A grande verdade é que a gente, como regra, não sabe de onde veio ou como aconteceu a gravidez. Planejada sim ou não, desejada sim ou não, de uma relação sexual consensual sim ou não, se existe dificuldade social sim ou não, dificuldade financeira sim ou não, dificuldade conjugal sim ou não. Então, a gente nunca conhece de um modo objetivo o que tempera aquela gestação. Resumindo assim, cada gestação tem um peso diferente para quem vai parir e de um modo geral a gente não consegue reconhecer no primeiro momento quanto vale cada gestação para cada pessoa. Então tentar construir um perfil e reconhecer qual a história, ou conhecer melhor, né? A história de quem está chegando, não só da gestação, passa a ser fundamental para iluminar as escolhas que vão ser construídas, né, durante a assistência. Então, quando alguém entrar na sala de vocês, ou do ambulatório, ou do pré-natal, ou da maternidade, tentem construir a história da pessoa, ainda que em poucas perguntas, para vocês compreenderem como conduzir a assistência. É esse tipo de reconhecimento entre pessoas que vai criar uma melhor facilidade, ou, ao invés disso, uma dificuldade da relação, né? Para a condução da assistência ao nascimento, né? Nem sempre é muito fácil, mas pode ficar mais difícil quando as pessoas ficam distantes demais, né? Então, qual o motivo? O que é o cuidado pré-concepcional? O cuidado pré-concepcional é um atendimento a um casal que pretende engravidar. Então, o objetivo do atendimento pré-concepcional, antes da gestação, portanto, é tentar reconhecer qual o risco daquele casal tem para uma gestação. E aí, então, auxiliar no planejamento familiar, no momento, no que se refere à escolha da melhor época para engravidar, dos cuidados objetivos pré-concepcionais, como uso de medicamento, vacinação, orientação alimentar, atividade física, dieta. Isso é importante para a gente fazer antes da gravidez acontecer, para tentar melhorar o ambiente bioquímico intrauterino, para evitar perversões do tipo de disrupções, né? E aí, então, a gente deve poder intervir precocemente nos fatores de risco, ou nas doenças ainda na fase inicial, para minimizar as complicações e eventualmente as sequelas também. Claro que com isso a gente também pretende indiretamente reduzir as taxas de cesarianas quando a gente começa colaborando para o planejamento familiar, evitar ou prevenir gestações indesejadas. Claro que também com isso objetivamente a gente consegue os abortos inseguros. Como? Sempre vai ter como ponto inicial a anamnese. E a anamnese ela deve ser ampla e tentar abordar o mais breve possível, mas o mais amplo possível, a história da pessoa que entrou ali, ou querendo engravidar, ou já grávida de começo de gestação. Mas, de um modo geral, reconhecer qual a história da pessoa é importante, né? Os antecedentes pessoais, ginecológicos, familiares, obstétricos, uso de medicamentos, uso de droga, atividade física, prática esportiva, tipo alimentar, se existe consanguinidade conjugal, se existe uma relação estável, se ela é instável, se não tem relação alguma. Violência doméstica é uma coisa muito comum no país, infelizmente, né?
E a violência pode ser do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, de todo mundo contra todo mundo. E isso, normalmente, não são situações de difícil reconhecimento se a gente se propuser a ouvir quem entrou na sala de atendimento. Hábitos alimentares, de higiene, de vestimenta, medicamento, drogas, quais drogas, com que frequência e com qual intensidade também, né? Hoje, uma parcela muito grande da população bebe, uma parcela muito grande da população usa droga também. Todas essas substâncias podem interferir negativamente na gestação, então reconhecer essas condições e tentar intervir ou na parada desses hábitos ou na minimização pode ser uma coisa interessante para resultado perinatal, né? Hoje, a obstetrícia, a maioria dos livros novos, assim, novos que eu digo, são de 5, 6 anos para cá, eles dispensam um capítulo intitulado, de um modo geral, assim, doenças do adulto no período gestacional. Hoje a gente entende que a obesidade, hipertensão, diabetes, esquizofrenia, depressão, podem ter uma origem durante a gestação. E reconhecer os fatores de risco para esses problemas, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente, é importante. Um pré-natal, uma gestação e um pré-natal não terminam com um índice de Apgar de 9 e 10. Isso é muito raso. Isso não serve para mostrar que a qualidade da assistência foi adequada. Isso é muito pouco. A gente vai falar sobre isso mais tarde também. O exame físico para avaliar estado nutricional, desenvolvimento físico, intelectual, cognição é importante também. A presença de doenças, presença de massas, de tumores, isso cada vez é mais frequente. As mulheres estão assumindo que devem engravidar um pouco mais tarde, hoje, de um modo geral, em razão de lutarem com o homem no mercado de trabalho, passando pela escola, passando pela faculdade, passando pela pós-graduação, e então só aí engravidando. Só que nesse momento já estão alcançando 30, 35, eventualmente 40 anos de idade que concorre para o aparecimento ou já a existência de certas doenças, como, por exemplo, as uterinas, mioma, leomioma, hipertensão, diabetes, enfim, uma infinidade de doenças que começam a ter uma incidência maior depois da 4ª década de vida, câncer de colo, câncer de ovário. Então, reconhecer quem está chegando é importante para poder pesquisar os fatores de risco que se agregam ou que podem piorar. Fazendo complementares para uma triagem e diagnóstico de doenças infecciosas tipo rubéola, tóxicos, citomega, hepatite B, C, HIV, VD, tem importância também nessa lista de protocolos de assistência pré-concepcional ou para o pré-natal inicial. Para as pessoas que têm perversão alimentar, e hoje em dia vale lembrar que mais ou menos 2 de cada 3 pessoas do globo terrestre sofrem de obesidade, e a obesidade, como regra, é fruto de uma má alimentação e sedentarismo. Tentar corrigir essa condição que interfere muito negativamente no desenvolvimento da gravidez e ainda lá para frente, na idade adulta da criança que vai nascer, é importante. Então, correção alimentar, orientação dietética é fundamental no momento pré-concepcional e no pré-natal, durante todas as consultas. A gente precisa muito insistir que as pessoas se alimentem melhor. E, eventualmente, complementar o que pode estar deficitário. Suplementação de cálcio, ômega 3, vitamina D, o ácido fólico pré-concepcional e até 12 semanas de gestação na dose de 400 microgramas por dia. O sulfato ferroso profilático, né, de 40 miligramas por dia ou de 80 miligramas terapêutico. Vacinação com dupla, tríplice, a influenza, a hepatite B e a febre amarela para as pessoas que vão viajar para a área endêmica ou que moram em área endêmica é importante. Isso em época pré-concepcional. A suplementação de cálcio, 1 grama, pode fazer uma melhor construção de ossatura de neném e prevenção de osteoporose na mulher mais madura. Ômega 3, 1 grama por dia até 36 semanas, pode colaborar um adjuvante para a prevenção de certas doenças. E vitamina D, o que ainda é meio complicado, porque parece que ela consegue, de alguma forma,
interferir no metabolismo glicídico para prevenir a incidência de diabetes, mas é uma conversa ainda que não se sabe muito bem qual o papel dela na prevenção, mas que parece que é uma associação, tá bom? Difícil de falar, porque a própria curva de resultados de vitamina D para as pessoas, parece que ela foi meio construída de uma forma meio empírica e existe um esforço mundial para requalificar os valores de referência para a vitamina D sérica na gente. Bom, então, os cuidados pré-natais, eles concorrem quase sempre com os mesmos objetivos que a gente vê no cuidado pré-concepcional, né? Prevenir problema em todas as esferas, pessoais, obstétricas, fetais, perinatais, placentárias, reduzindo taxa de cesariana, reduzindo taxa de abortamento, reduzindo taxa de morbidade materna e, por consequência, reduzindo taxa de morbidade neonatal e, por fim, diminuir mortalidade materna e mortalidade perinatal, passando aí no intermeio por uma redução de NIRMIS também. Quando a gente deve realizar a primeira consulta pré-natal? Preferentemente no primeiro trimestre. Na verdade, preferentemente antes antes do casal engravidar. Perdida essa oportunidade, já que não é um costume muito amplo assim, na nossa população, pelo menos uma consulta no primeiro trimestre é o que ainda prega o Ministério da Saúde, né? E o objetivo dessa consulta sempre vai ser captar, através do acolhimento, a gestante. Se essa primeira consulta for feita de forma desastrosa, essa gestante não vai voltar. Vai haver uma perda dessa captação e o controle do pré-natal, no sentido de prevenir todas as complicações obstétricas diretas e indiretas, vão por água abaixo. Então, é na primeira consulta que o tocólogo tem a responsabilidade de cativar a gestante, demonstrando a importância do pré-natal e de que ele não está ali para ser um tirano, um juiz que vai avaliar o que é certo e errado. A gente não tem nada com isso sobre como as pessoas vivem. A gente tem só que tentar orientar, ou melhor assim, a gente tem que tentar ajudar a pessoa a se dar uma luzinha na cabeça para fazer boas opções, boas escolhas durante o pré-natal. E nisso a gente vai ajudando com suplementação eventual. Então, a gente faz o acolhimento com a apresentação da equipe, com a apresentação da idade, com a apresentação da maternidade que será referência para ela durante o parto, orientações com relação à alimentação, atividade física, vestimenta, as queixas comuns que ela vai ter, que são normais ou anormais na gravidez, né? Explorar pela anamnese quais são as queixas que ela tem, a idade gestacional, os antecedentes pessoais de doença, de cirurgia, de sequela de algum problema, os antecedentes obstétricos, de número de gestação, número de parto, número de aborto, e só isso para um obstetra não basta. Eu preciso saber quantas crianças nasceram vivas, quantas crianças estão vivas, quantas crianças nasceram de baixo peso, quantas crianças nasceram com macrosomia, quantas crianças nasceram por cesariana, quantas crianças morreram na primeira semana, depois da primeira semana. É isso que vai ajudar a gente a construir que tipo de desfecho deve ter a gestação de uma mulher que está grávida, né? Uma mulher, por exemplo, que tem 5 filhos prematuros, a chance dela ter um outro prematuro é beirando 100%. Então, se eu não souber do antecedente obstétrico dela, eu não consigo imaginar ou construir uma ideia do que será a gestação que está começando. Então, não basta perguntar gesta para aborto. Quantos nasceram vivos, quantos estão vivos, quantos foram PIG, AI, GIG, quantos pré-termo, quantos pós-termo, quantos cesárea. Isso tudo é importante para uma anamnese de um obstetra. O desfecho ginecológico, de cirurgia ginecológica, de miomectomia, de curetagem, de infertilidade, porque todas essas condições que eu acabei de falar, elas concorrem também para a ocorrência de placenta prévia, acretismo, prematuridade, hemorragia, morte materna, insuficiência renal, morte perinatal, parto prematuro. Então, se eu não fizer perguntas, eu não consigo me cercar de cuidados para oferecer para essa gestante. Então, o pré-natal acaba ficando vazio. Fica aquele pré-natal que a paciente chega e fala assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Como está sentindo? Eu estou bem. Como está comendo? Eu estou bem. Como está dormindo? Eu estou bem. No trabalho, eu estou bem. Ouve o BCF, meio da barriga, pesa e manda embora. Isso não serve. Isso é muito raso. Isso não é para alguém da nossa estatura fazer, né? O exame geral da grávida é igual ao exame geral de um paciente de clínica médica, incluindo a barriguinha.
Então, a mulher que está grávida, ela continua tendo cabeça, tronco, abdômen e membros. Tem que fazer uma avaliação neurológica, tem que fazer horoscopia, tem que fazer o cardiovascular, pulmonar, a aferição de fundo, tônus, contração, BCF, tudo isso precisa acontecer. Não é só de medir o fundo, o BCF e falar está tudo bem. Não, não tem como dizer que está tudo bem só com isso, tá bem? Os exames complementares são aqueles laboratoriais de imagens que a gente costuma fazer regularmente no pré-natal e, eventualmente, alguns excepcionais, a depender da demanda que a mulher possa ter. Por exemplo, hoje a gente já tem uma paciente que tem uma história recente na gravidez de pancreatite. Então, avaliar como está, claro que ela complicou com diabetes, então, avaliar como estão as funções dela era importante e são exames que não são regularmente pedidos no pré-natal. Patologia, quando a gente eventualmente faz uma citologia de colo, de vagina, ou biópsia de colo, de vagina, de ânus, isso é importante também, tá bom? Então, no acolhimento, o que fazer? Identificar a grávida. Nome, idade, naturalidade, nacionalidade, escolaridade, estado marital, endereço, a atividade laboral. É importante saber qual é a atividade laboral, porque existem algumas atividades laborais que podem concorrer de forma a agravar um pré-natal. Por exemplo, imagine que uma mulher seja, respeitosamente falando, da polícia militar e que faz ronda de rua, assim, que trabalha na rua. Ela tem uma exposição muito grande por aumento de peso, por perda de equilíbrio, por perda de reflexo. Então, ela está muito mais exposta a ter acidentes de trabalho. Uma mulher que trabalha na siderúrgica do Tubarão, por exemplo, lá onde tem os fornos, não tem condição. A gente precisa ponderar e realocar essas mulheres em funções que sejam mais seguras para ela e para a gestação também, né? A importância de saber o endereço, porque dependendo do lugar que ela mora, pode ser um lugar de maior violência, menos violência, maior exposição, menos exposição. Há pessoas que moram no campo e que trabalham no campo e que têm, portanto, exposição ao organofosforado. Precisa pensar afastar dessa exposição e vigiar o feto com relação ao crescimento ou aparecimento de disrupções. Essas questões todas são importantes. A gente só vai entender essa importância quando a gente começar a usar essas informações, para construir formação. Então, se esmerem em perguntar muito, porque é isso que vai fazer a gente desenvolver a capacidade de oferecer uma melhor assistência e, então, por fim, garantir um melhor resultado perinatal, perinatal. A primeira consulta não serve só para a gente identificar a grávida, mas para a gente também se identificar, se apresentar e apresentar a equipe inteira que vai fazer a assistência, né? Médico obstetra, enfermeiro geral, técnico de enfermagem, enfim, quem trabalha ali naquele ambiente, no assistente social, o psicólogo, recepcionista, isso é importante para vincular, gestante para facilitar o acesso. Esse é um tema importante quando a gente faz a assistência, que é facilitar a chegada da gestante, que se um dia encontrar dificuldade, no momento de crise, ela pode decidir não voltar mais, ou porque não conseguiu atendimento, ou porque foi mal atendida no atendimento. E isso é imperdoável, porque a gente vai acabar perdendo essa captação e comprometendo o resultado, né? A gente vai fazer também, nessa primeira consulta, a vinculação da gestante à unidade de assistência pré-natal, referenciando para a unidade de nascimento, que pode ser uma de baixo risco ou de alto risco. É claro que uma gestante, no começo da gestação, pode ser classificada como de baixo risco e acabar se transformando, pelo desenrolar da gestação, numa gestante de alto risco. Então, esse referenciamento poderá modificar. O inverso é verdadeiro também, né? Uma criança, uma adolescente que vai ao pré-natal com 15 anos de idade e que passa o pré-natal inteiro muito tranquilo, que alcança o tempo gestacional sem incidência de complicações, ela pode ser acompanhada no nascimento em uma unidade de baixo risco, por exemplo. Então, entender isso é importante. A regularidade das consultas, cada calendário vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu tenho a impressão, assim, de que a medicina baseada em evidência é muito boa para assistência de população, mas às vezes ela não é muito boa para assistência de indivíduo. Então, embora o calendário preconizado seja uma consulta de primeiro trimestre, 2 de segundo e 3 de terceiro, totalizando 6 consultas, isso é para o geral.
às vezes as pessoas podem demandar um intervalo menor de consultas, resultando em uma quantidade maior de consultas. Isso vai depender de caso a caso, de consulta a consulta, de cada novidade que a gente descubra. É por isso que é importante a gente parar para sentar, ouvir, depois tocar as pessoas, que isso faz a gente conhecer com quem a gente está lidando. Sobre as orientações que a gente aproveita essa primeira consulta ainda para oferecer para a gestante, sobre todos os riscos da gestação, que são precedidos ou que concorrem com o aparecimento de alguns sinais de alerta, por exemplo, escotoma, lipotímia, sangramento vaginal, dor abdominal. Elas precisam ser orientadas com relação à possibilidade de aparecimento de cada um desses sintomas em épocas diferentes da gestação, porque eles também mudam de acordo com o tempo da gestação. Orientações com relação às modificações maternas, né, no físico delas, as questões afetivas que evoluem junto com a gestação, né, os hormônios fazem o humor da mulher oscilar muito, e aprender a conviver com essas modificações é importante para que eles não gerem, não construam uma crise que, se for mal conduzida, pode acabar piorando e prejudicando todo o desfecho do pré-natal e parto. Então, é importante que a gente também faça um suporte, na medida do possível, qualificado do ponto de vista emocional da gestante, e que, quando a gente não tiver condições de oferecer o que for necessário, a gente lance mão do apoio do psicólogo ou do psiquiatra, a depender do tipo e da intensidade do transtorno observado, né? Prevenção estética, né? As mulheres são muito vaidosas, sobretudo as brasileiras, assim, né? A mulher brasileira quer engravidar com 50 quilos e quer parir com 55 para no dia seguinte já poder entrar no biquíni de uso normal, né? Não que isso seja ruim, mas tem certos perigos de a gente ter um ganho ponderal insatisfatório, né? Mas a prevenção de estria, de varize, duplo asma, que pode gerar uma marca definitiva, né? O uso de tinturas de cabelo, isso são temas que também precisam ser abordados nas gestações para que a mulher reconheça que existe preocupação do assistente com ela. Muitas vezes ela não lembra dessas perguntas, assim, o que eu faço para prevenir o duplo asma, o que eu faço para prevenir estria, muitas vezes porque ela está na filiação e está entrando no consultório e às vezes tem alunos, 10 alunos ali, então ela se perde, não consegue perguntar. Mas a gente conversar sobre isso faz com que a pessoa se sinta com maior valor, né? Isso é o objetivo. Orientar sobre higiene, vestimenta, uso de droga, uso de álcool, né? Isso é importante também. Cuidados com a atividade laboral, cuidados com a atividade física, cuidados com a atividade sexual, que não precisa ser interrompida em mulheres se não tem um risco maior para aborto ou prematuridade. Na verdade, ela deve e merece ser estimulada em razão das necessidades afetivas que o casal tem, né? Observar o calendário de vacinação oficial do Ministério da Saúde e recomendar que ele seja atualizado, né, sempre que a paciente comparecer às consultas. Sobre como reconhecer de onde vem a gestante, também vale a pena reconhecer de onde vem a gestação, né? Então, eu acho e pratico isso, tá? Tudo que eu estou conversando com vocês são temas que eu costumo conversar com as mulheres no pré-natal também. E não só no pré-natal, parece loucura minha, mas sobre essas questões eu também costumo conversar com elas na maternidade. Eu também faço plantão de obstetrícia, eu trabalho com urgência e emergência, não trabalho no IMABA, eu só trabalho com gestantes de alto risco, então eu faço plantão no CAN e no IMABA, no CAN e no JAIME, que são hospitais de referência do Estado para alto risco. E mesmo sendo alto risco, eu costumo conversar com elas sobre o antes da gestação. E não costumo gastar mais tempo do que as pessoas costumam gastar quando faz aquela anamnese relâmpago, assim. Porque cada um cria a sua forma de conversar, né? Eu hoje tenho uma dinâmica pessoal que me facilita perguntar e passear sobre esses temas sem transformar a anamnese numa coisa de 2, 3 horas, até porque esse tempo não cabe, né? Mas eu consigo perguntar sobre como é a vida das pessoas, enquanto converso também sobre como é a minha, lógico, dentro do que pode ser falado, né? Mas personalizar o atendimento
pode garantir para a gente uma participação, uma coparticipação maior de quem vai parir, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Eu acho que eu não sou melhor do que ninguém mesmo, nem quero ser também, nunca foi minha proposta de vida, mas eu fico muito preocupado e entristecido, assim, quando ouço os meninos, vocês meninos, né, os residentes conversarem, que às vezes deram um plantão, que o preparo estava uma loucura, aquele monte de mulher louca gritando porque estão com dor. A gente melhora com o tempo e eu estou numa caminhada de melhora e espero que todos nós aqui estejamos também, porque isso é um bom objetivo para a vida da gente. E já faz, assim, com sinceridade, uns 15, 17 anos que eu não ouço ninguém gritar para parir. Não que não seja doloroso, é claro que o trabalho de parto é doloroso, o parto é doloroso, existe sofrimento em parir, mas não precisa ser nada que construa uma memória ruim para a mulher depois, porque se parir for para ela construir uma memória ruim, como vai se dar, como vai construir o vínculo dela com o bebê? Então, suporte de controle de dor, acho que vale a pena ser oferecido, farmacológico ou não farmacológico. De um modo geral, a gente consegue ter muito sucesso nisso. Eu uso hoje muito pouca analgesia farmacológica durante o trabalho de parto e acho que as coisas vão andando bem. Claro, podem melhorar, o caminho, a escolha é de que melhorem, né? Mas já tem um bom tempo que eu não ouço ninguém gritar durante o trabalho de parto, nem gritar para parir também. E se isso acontece comigo, eu acho que pode acontecer com qualquer pessoa também, né? Quais são os fatores que podem colaborar para aumentar o risco da gestação? Algumas características individuais, né? Mulheres com mais de 30, está errado, mais de 35 anos ou menos de 15 anos de idade, uma mulher que tenha engravidado menos de 2 anos depois da menarca, uma mulher que tenha um peso pré-gravídico menor do que 45 ou maior do que 75. Como eu conversei com vocês, assim, a população mundial hoje cresce muito em obesidade, né? Eu estou com 2 meses e meio de formado, mais ou menos. E quando eu era aluno, na minha geração, uma mulher obesa, que a gente fazia parte de mulher obesa, ela pesava 80 quilos. Hoje, é muito comum uma mulher começar o pré-natal com mais de 80 quilos, né? No ano passado, eu fiz um parto de uma mocinha no Jaime que pesava 210 quilos. Eu fiz 3 cesáreas dela, uma com 200, com 212 e depois com 210 quilos. Isso é a nossa população hoje, né? E isso não é motivo também para preconceito ou destratar nenhuma dessas pacientes. As pessoas são como elas são e a gente não tem nada com isso. A gente tem só que fazer a assistência. Nosso papel, nosso trabalho é só fazer assistência e orientação, sem julgar nunca nada, até porque nenhum de nós também é perfeito. Mulheres que têm um antecedente de anomalias genitais internos, né? Situação conjugal insegura, ou porque não é casada, ou porque apanha do marido, ou porque mora num lugar de alto risco social, conflitos familiares, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, uso de fármaco da diversão, né? Não é certo a gente falar de droga não, tá, gente? Fármaco da diversão. Exposições a agentes de risco, né? Físico, biológico, químico, né? Isso tudo a gente precisa reconhecer quando faz anamnese, para poder programar como vai ser a assistência. Antecedentes obstétricos que podem configurar um maior risco gestacional, né? Primigesta ou multípara, mulheres com antecedentes de infertilidade ou de fertilização assistida, mulheres com antecedente de aborto habitual, uma perversão de ganho ponderal, né? Tanto ganhar muito pouco peso quanto ganhar um exagero de peso podem representar riscos para a gestação. Mulheres com hipertensão, perversão da duração, né, prematuridade, pós-datismo, diabetes, alguém que concorra com ruptura prematura das membranas ovulares, hemorragia de primeiro, segundo ou terceiro trimestre, incompetência istmo-cervical, exposição à imunização pelo fator RH, o intervalo interpartal menor do que 2 anos ou mais largo do que 5 anos também representam
riscos para a gestação e antecedentes de morte perinatal, né? Perinatal é ou fetal tardio ou neonatal precoce. Do ponto de vista ginecológico, né? A gente já falou lá atrás, mas uma mulher que engravide, tendo tido a menarca há menos de 2 anos, ou aquelas com anomalia uterina, ou que tenham submetido a cirurgia uterina, miomectomia, curetagem, cirurgia de estrasmo, qualquer cirurgia uterina pode predispor a uma perversão da implantação placentária, o que hoje a gente chama de espectro da placenta acreta. Antecedente pessoal de doença crônica, de medicamentos, alergias, doenças genéticas que podem ter penetração e representação na criança ao nascer, usuárias de álcool, drogas, tabacos e perversão sexual. Desculpa, tem alguém fazendo uma chamada de áudio no Teams? Pedro é dessa turma? Ok. Orientar, prevenir e tratar algumas queixas comuns da gestação, né? Náuseas, vômitos, cialorreia, pirose, constipação, aparecimento ou piora de hemorroida, varizes, sangramento gengival, queixas urinárias, polaciúria, nictúria, noctúria, disúria, colporreia, dor pélvica, edema, cãibras, excesso de sono, insônia, vertigem, tontura, lipotímia, compressão de túnel do carpo, todas essas alterações que são muito comuns de acontecer, de aparecerem na gestação. Não significa dizer que sejam prazerosas, nem que sejam sempre situações normais da gravidez, mas orientar sobre a possibilidade de normalidade é importante. Normalidade não quer dizer uma coisa que seja confortável, então nunca menospreze uma queixa dessa. Em náuseas e vômitos, por exemplo, a emese gravídica, sendo maltratada, pode acabar evoluindo para hiperemese. A hiperemese maltratada pode acabar evoluindo para síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se for maltratada pode acabar com o óbito da mulher. Tudo porque ela começou a vomitar na gravidez, e isso é absolutamente normal. É claro que sim, mas precisa ser tratado porque ninguém gosta de sair por aí vomitando a cada poste, por exemplo. Constipação em relação à progesterona, que faz a diminuição da motilidade gastrointestinal, mas que se a mulher ficar constipada por dias a ponto de ser desconfortável, trazer dor pélvica, isso também precisa ser tratado com alimentação, atividade física, eventualmente laxativo, coisa que a gente quase não usa, mas é importante saber que isso pode ser necessário. Cotorreia na gestação é muito comum, porque do mesmo jeito que a mulher fica em edemaciada a princípio, depois de anasarca na gestação, também existe uma transudação maior vaginal que constrói um cenário de um fluxo vaginal aumentado, que pode, portanto, ser fisiológico, mas também pode ser patológico. Então, toda vez que a mulher fizer uma queixa de um fluxo alterado, que não é o que ela reconhece como sendo normal dela, merece ser avaliado. As infecções vaginais são importantes causas de parto prematuro e infecção puerperal. Então, isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser tratado sempre que estiver presente. Vestimenta, nada de usar uma roupinha 2 números menores do que o número real da pessoa, né? A vestimenta de uma mulher grávida precisa ser folgadinha. Claro que ser folgadinho também não representa um convite para ganhar peso de forma excessiva. Só precisa ser uma roupa que não aperte o abdômen, que não aperte o úterozinho, que possa eventualmente construir uma condição de restrição de crescimento do bebê. Orientar sobre alimentação para ela não ficar tipo eu no fim da gravidez, mas também não precisa ser Olívia Palito no fim da gravidez, né? Ela precisa ter um incremento ponderal que seja saudável, tanto para ela quanto para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Orientação alimentar, suplementação eventual, isso tudo pode fazer uma construção de um bebê a muito longo prazo mais saudável. O uso dos alimentos funcionais,
na prevenção de desbiose, né? O estômago da gente, ou seja, do cérebro, ele pode ser controlado através de uma boa alimentação. Então, existe hoje aí argumentos muito consistentes com relação à programação fetal e a reprogramação quando a programação tiver como perversão, tá? Bom, e nas consultas subsequentes? Sempre saber como ela passou da última consulta para agora, se teve alguma intercorrência, se teve algum acidente, se teve algum incidente, se ela tem, por fim, alguma queixa, e então tentar intervir, propor uma intervenção para melhorar essa condição. Evoluir também as queixas antigas, sempre, como estava com dor, melhorou a dor, estava com sangramento, melhorou o sangramento, estava com dispareunia, melhorou a dispareunia, estava com cefaleia, melhorou a cefaleia, sempre investigar como evoluiu a queixa passada, né? Uma avaliação de sono, dormir bem é importante, não só na gravidez, mas para a vida inteira. A alimentação, a atividade laboral e convivência familiar é igual. O pré-natal, na verdade, para mim, como parteiro, significa uma boa oportunidade para a gente tentar resgatar bons costumes, boas práticas de vida para uma pessoa que está grávida. Se tiver sucesso, ela vai levar isso depois para a continuidade da vida. Ela pode ter uma vida melhor se a gente, enquanto obstetra, fizer uma intervenção benéfica, construtiva e que ela assimile como sendo importante para ela ter uma vida melhor, né? O exame físico precisa ser geral e específico, né? Então, neurológico, sensório, pupila, pressão, ausculta cardiovascular, frequência, arritmia sim ou não, respiratória, tem um padrão respiratório típico, atípico, se tem ausculta, se tem sibilo, se tem estertor, se tem... Tudo isso a gente tem que ouvir, né? Lembre que entre as queixas comuns das mulheres durante a gravidez, elas queixam muito de falta de ar, de dispneia, de palpitação, de arritmia. Portanto, é importante a gente fazer essas avaliações para a gente não retardar demais o diagnóstico, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca que aparece na gravidez, uma pneumonia que aparece na gravidez, o corona está aí, enfim, sim. Só para lembrar, algumas queixas comuns, tidas como normais na gestação, podem, na verdade, esconder alguma doença que já começou a florescer. Portanto, investigar é sempre importante. Investigar não significa pegar uma papeleta e pedir 30 mil exames, não. Significa ouvir a queixa e fazer um exame dirigido, né, para se descobrir alguma coisa. Se, por fim, persistir a dúvida, claro, lançar mão de complemento. Do ponto de vista obstétrico, a avaliação do peso, incremento ponderal, velocidade de incremento ponderal, altura de fundo uterino, velocidade de incremento de fundo uterino, movimentação fetal, batimento cardíaco fetal, aceleração ou desaceleração, a depender de estímulo, né, contração uterina, movimento do bebê. Isso tudo a gente precisa ouvir, perceber, reconhecer durante o exame físico, né? A posição do bebê, né, a palavra de Leopold. Antigamente isso caía muito no osso, então eu não sei se vale a pena vocês darem uma atenção no exame físico da gestante, porque isso costuma cair em osso, costuma cair em prova prática de residência no Brasil inteiro, tá? A gestante, ela nunca vai ser um assunto, o trabalho de parto nunca vai ser um assunto excluído das provas de residência. Então, trabalho de parto, distosse, cinesia, façam questão de oferecer uma atenção especial a esse tópico na obstetrícia. E os exames laboratoriais que vão complementar as necessidades de esclarecimento que o exame físico e a anamnese demandaram. Então, eles podem ser maternos, né, fetais ou de anexos fetais, né, biópsia de placenta, aspiração de líquido amniótico para celularidade, para dosagem de função de glicerol, enfim, uma série de recursos que podem ser, uma série de pesquisas que podem ser feitas nos espécimes dos anexos fetais, né. O ultrassom, dizem por aí há muito tempo que é o sexto dedo obstetra, né? Como regra, a gente faz na primeira consulta, 22 semanas e, se possível, em torno de 34, para avaliar a morfologia, crescimento e função placentária, além do bebê, durante a gestação. Ecocardio tem indicações precisas, né, na obstetrícia, ecocardio fetal, quando a mulher tem diabetes, quando tem antecedente de cardiopatia, quando tem arritmia do bebê, a gente faz essas investigações. Perfil biofísico e ressonância também tem indicações. A gente vai conversar sobre isso quando for numa aula sobre vitalidade fetal.
métodos biofísicos, né, de cartografia, que pode ser anteparto, pode ser intraparto, a gente vai discutir sobre isso também. O cariótipo, quando a gente tiver a multi-repetição, dúvidas sobre o bem-estar, presença de disrupção anomalia congênita, a gente pode lançar a mão também de biópsia de vírus para fazer um cariótipo do bebê. Segundo trimestre. Exames corriqueiros, né? Tipagem, cumbres indiretos, se o RH da mãe for negativo, hemograma, TSH, eventualmente complementado com T4 e anti-TPO, HBS, HDC, HIV, VDRL, rubéola, toxo, citomegalo interrogado, EAS, cultura, glicose. Na primeira consulta, pesquisa para rastreio universal, o valor de corte para glicemia aí é de 92, então uma glicemia maior ou igual a 92 para a obstetrícia configura o diabetes na gestação. Compositologia oncótica com atenção para o ectossete, então a gente não precisa usar escovinha na gestação. Como a mulher tem um banho hormonal muito grande, uma proliferação de endosséfis muito grande, a endosséfis experimenta uma eversão. Então, quando a gente passa a espátula de Aires no colo, a gente tanto colhe ectocervix quanto JEC quanto endoscervix. E isso aí já parece ser suficiente. Ultrassom morfológico genético, que é o... Oi? De rotina, a gente já faz mais o preventivo no primeiro trimestre? Tem alguma regra, assim? De obedecer no calendário das coletas, né? Se ela estiver atualizada com a citologia, não tem necessidade. O que acontece é que o pré-natal pode ser uma boa oportunidade para fazer uma captação em quem nunca fez. Lógico, obedecendo a idade, né? Entendi. Aí você, mesmo paciente jovem, 18 anos, não começar a fazer, só a partir dos 24, né? Então, Cláudio, sabe uma coisa que é engraçada? Assim, eu sou especialista, né? Eu não sou oncologista, eu não opero câncer de um modo geral, embora, claro, né, todo mundo. Mas não sendo oncologista, eu já fiz 2 Vertaimegs em pacientes com 20 anos de idade. Se a gente fosse assumir o protocolo ministerial para fazer a coleta depois dos 25 anos de idade, esses pacientes provavelmente não teriam sobrevivido ao câncer. O que eu quero dizer para você? Olha bem, a gente sabe que câncer de colo é uma DST que está associado ao HPV e ao herpes também. Existe uma associação entre o HPV e o herpes, majora muito o risco de você desenvolver uma lesão pré-cancerosa que, se não tratada, vai evoluir para uma formação cancerosa. Agora, imagina bem assim, uma menina que começou a ter relações sexuais com 12 anos de idade, com muito pouco cuidado ou nenhum cuidado, e que com 20 anos já teve, sei lá, 20 parceiros, 30 parceiros. Eu não estou querendo fazer um tipo de preconceito, nada disso, apenas ouçam, assim, pensando em cenários, assim. Ela é uma moça, uma menina de muito risco para a doença de colo. A gente precisa mesmo aguardar até 25 anos? Só para vocês fazerem o julgamento de vocês, assim, e eu não vou dizer, assim, quem está certo, quem está errado, não cabe aqui, né? O Ministério recomenda 25 anos, porque ele fez um corte e falou que 25 anos está legal para poder encontrar os pacientes e tratar. Mas e aquelas que podem ter antes, né? Assim, para vocês pensarem, vai fazer coleta para todo mundo? Claro que não, né? Você teve uma relação, sei lá, você que eu digo é CNPJ, né? Você, CPF, não. Teve uma relação lá com 13, 14 anos, não se encontrou, achou que vale a pena esperar, que tá cedo, que não gostou, e vai ter uma segunda relação lá com 24 anos de idade. É diferente de quem tem todo dia com pessoas diferentes e em todos os lugares, né? Sem preconceito, de novo. Eu participei da assistência ao nascimento de uma menina de 11 anos de idade, que em um dia, num baile, ela teve relação com 10 caras. É diferente. Agora, para saber que ela teve relação com 10 caras numa noite, com 11 anos de idade, a gente precisa sentar e conversar e observar. E, claro, não fazer pré-julgamento de nada. Eu não estou dizendo que ela está certa ou errada, não quero dizer isso também, não cabe, né? Não estou aqui para fazer juízo de valor de nada nem de ninguém, né? Estou para fazer assistência só. Agora, uma pessoa que tem 10 relações com 10 pessoas diferentes numa noite é um padrão de comportamento que expõe a riscos para câncer de colo, né? São situações diferentes, percebe? Sim, professor, você está certo. Assim, é só para pensar, para amadurecer, porque as coisas também são todas muito mutáveis, né? Tudo é dinâmico, né? Quando alguém faz um protocolo, ele faz um protocolo com um corte para uma certa época. E as épocas passam, o tempo segue correndo
e as modificações seguem correndo também, né? E sempre a gente pensar que a gente se prende muito ao protocolo e acaba emburrecendo em cima de um protocolo que às vezes já tem suas desatualizações para serem corrigidas, né? No segundo trimestre, hemograma, TTGO, se a glicemia de começo estiver normal, AS com cultura, tóxico e VD, ultrassom morfológico, entre 20 e 24 semanas, para a gente poder avaliar a adequada composição corporal do bebê. Doppler e cervicometria, Doppler para predizer hipertensão, cervicometria para aquelas mulheres que têm algum risco, algum fator de risco para um parto prematuro. Então, fazer um ultrassom endovaginal para fazer uma avaliação do comprimento do colo pode ter utilidade na prevenção de um parto prematuro. Ou, pelo menos, redução da morbidade de um parto prematuro, que aí não vai passar pelo repouso, pelo corticoide, pelo nifedipina, e por aí vai, enfim. Né? A gente fala sobre isso lá em trabalho de parto. Mas a cervicometria pode ter uso aí. E no terceiro trimestre, hemograma, hepatites virais de novo, com sífilis, tóxico se for suscetível, cultura, cultura para estrepto também, suave vaginal, 35, 37 semanas. Ultrassom com Doppler, se disponível, para avaliar a função placentária, para predizer maior facilidade ou melhor segurança ou insegurança na assistência ao parto. Adequar o calendário vacinal, hepatite B e influenza de acordo com influenza B, né? Influenza de acordo com o calendário, as campanhas ministeriais, né? A tríplice e hepatite B. A obstetrícia hoje bate muito na tecla da avaliação da vigilância do crescimento fetal, porque é a adequação no crescimento fetal que pode sugerir para a gente um bom nascimento e um bom crescimento desse adulto depois. Tanto um crescimento menor do que o esperado, quanto um crescimento maior do que o esperado, podem expor essa criança, a gente começou lá atrás, hipertensão, diabetes metabólica, obesidade, esquizofrenia, depressão, ansiedade, tendência suicida, e isso tudo pode ter relação com o ambiente inflamatório intrauterino construído a partir de um crescimento inadequado para baixo ou para cima, né? Toda criança pequena vai ter problemas? Óbvio que não. Toda criança gigante vai ter problema? Claro que não também, mas tem mais chance. Então, reconhecer essas situações de exposição são importantes também. A OMS fez um estudo grande chamado Intergrowth 21, onde ela fez uma mensuração, ela pegou gestantes no mundo inteiro, isso foi um multicêntrico, a gente teve brasileiros do Rio Grande do Sul participando dessa pesquisa, ela pegou gestantes sem doença, Brasil, África, América, África, Europa, Ásia, e acompanhou a biometria de fetos de gestantes não doentes. O achado foi que as crianças, filhas de gestantes não doentes e que não adoeceram na gravidez, nascem iguais. A diferença depois de tamanho, peso, isso aí já vai ter um efeito da lembrança genética e da constituição. Mas, de um modo geral, o bebê da Etiópia vai nascer exatamente igual ao bebê da Noruega, em condições iguais de saúde das mães. Isso é uma coisa muito legal, porque o potencial de nascimento, o potencial de chegada nesse mundo, passa a ser entendido como sendo igual para todo mundo. É claro que depois a alimentação, o ambiente, a genética, né, vão colaborar de forma a melhorar esse resultado no final ou trazer mais dificuldade. Alguma pergunta, pessoal? Professor, aquela hora que eu falei da questão do preventivo, esqueceu de falar se tem, tipo, se ela
não fez ainda, aí você vai fazer. Tem algum no trimestre que é melhor, tipo, melhor no primeiro, ou não tem tanta diferença? Então, deixa eu te falar uma coisa. É, Vamos ponderar de novo. Olha, você quer fazer o que de residência? Cardiologia. Tá. Se a gente pensar numa mulher que tem um risco de exposição maior a um câncer de colo, claro que quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, melhor. Se a gente pensar em mulheres com menor probabilidade, mas que têm necessidade de uma coleta, por exemplo, uma prima grávida de 30 anos de idade que nunca colheu o preventivo, você pode colher no segundo trimestre, porque a chance de sangramento é menor. Lembra que no começo, por conta da progesterona, existe muita reversão, muito edema de mucosa. E aí, quando a gente passa a espátula, depois da coleta, pode ter um pouquinho de sangramento. Deus me livre, se essa mulher tiver um aborto, ainda que seja espontâneo, por exemplo, ela sempre vai dizer que foi preventivo que fez o aborto. Entendeu? Por isso a gente não faz a escovinha, por isso a gente evita, embora possa. A questão toda é que no imaginário da pessoa, se tiver um abortamento, ela vai responsabilizar a coleta. Então é preciso ter discernimento, oferecer muita orientação, pedir autorização para coleta, né? É importante que ela autorize. Mais do que isso, é importante que a gente registre no prontuário que orientou vantagem, desvantagem, riscos, pediu autorização e ela concordou. Eu costumo escrever muito em prontuário. Tudo que eu faço de procedimento, eu costumo redigir no prontuário dizendo que eu fiz só depois de que a paciente autorizou. Isso parece construir para a mulher um cenário de mais segurança e oferece para a gente, objetivamente, mais segurança também, sabe? Hoje a gente vive uma crise muito grande com relação à ciência obstétrica e o fantasma da violência obstétrica e a interpretação das pessoas que se julgam injuriadas, mesmo quando não teve intenção de oferecer injúria. Isso tudo muito subjetivo. Então, tentar conversar bastante e registrar as coisas que acontecem podem construir um cenário de melhor confiança na relação do paciente e do assistente. Eu acho que isso, Cláudio, não serve só para um parteiro, não. Hoje, para todo mundo, tá? Mas eu respondi? Sim, professor, você respondeu. Alguém mais? Eu queria fazer um pedido para vocês. Quando se inscreverem nas aulas,